Isaías 38 diz assim: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede, e orou ao Senhor, e disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito. Fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai, dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti, a esta cidade, e defenderei esta cidade. Senhor Jesus, nós lemos a tua palavra, e eu creio no poder sarador dessa palavra. Eu creio no poder sarador dessa palavra. Fala conosco aqui nesta noite, ó Pai, para a honra, para a glória do teu precioso nome, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, meus amados irmãos. Essa palavra, ela arde no meu coração, e eu não consigo guardar nada para outro dia. A palavra veio hoje, é para hoje. Amanhã é outro dia, é outra história. O Senhor proverá o pão para nós comermos amanhã. Aqui está o relato de um rei que foi bem sucedido no seu reinado, na sua administração. Ele fez um bom trabalho, e esse rapaz veio passar por uma enfermidade, uma úlcera estourou, eu não sei em que parte do corpo, como um câncer, uma doença terrível assolou esse rapaz, e ele viu assim a morte chegando diante dele. Se não bastasse ele enxergar dia após dia a morte chegando, ele recebe a visita do profeta Isaías, um grande homem de Deus, respeitado. Começou o seu chamado profético no finalzinho do reinado de Uzias, ainda jovem, um homem de Deus. E quando ele vem para dar o recado de Isaías para ele é muito duro. O recado de Isaías para ele é muito duro. E às vezes a gente não gosta de ouvir coisa muito áspera, palavras ríspidas, recado duro, mensagem que nos confronta. Às vezes nós não queremos ouvir. Hoje tem a moda, né, do coach, aí, desses homens que vão falar de forma que agrada os nossos ouvidos, mas às vezes o que sara é uma palavra que nos confronta. Às vezes o que nos dá força e dá vontade de mudança em nós e aguça em nós o desejo de mudança é uma palavra forte, uma palavra dura, mas direcionada por Deus, nada do homem, aquilo que vem de Deus. Isaías olha para ele e diz assim: olha, põe sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E o assunto, não tem como você demorar muito num assunto desse, né? Chegar para um rei e dar um recado desse, é dar um recado, virar as costas e sair. Não precisa falar muita coisa. Só que Isaías, imagina ele saindo dizendo assim: amanhã nós teremos um sepultamento real, nós teremos aqui todo o reino de Judá chorando, porque Isaías vai deixar boas lembranças, a verdade, Ezequias vai deixar boas lembranças, e nós vamos então enterrá-lo. Só que a Bíblia diz que ele vai orar, ele vai se humilhar perante o Senhor. Ele vai se humilhar perante o Senhor. Ô irmãos, é um dos pontos que eu quero abordar com vocês. A humilhação pode levar o ser humano a patamares que ele não imagina. A humilhação pode nos colocar em locais que você não imagina chegar. Quando você se humilha diante de Deus. A humilhação é algo muito maravilhoso. Ele vai se humilhar, ele vai chorar diante do Senhor, reconhecendo nosso Deus como Senhor
e dono de tudo. Ele vai chorar perante o Senhor. E ele vai chorar, e a angústia desse homem era muito grande. Ele vai dizer que ele enxergava a morte todo dia. Se você continuar comigo no capítulo 38, no versículo 10 a seguir, ele vai dizer assim, ó: eu disse, no cessar de meus dias, eis às portas da sepultura. Ele já enxergava a morte. Já estou privado do restante de meus anos. Ele sabia que ele tinha mais alguns anos pela frente, mas foi privado. Deus ia levá-lo. Ele sentia o cheirinho da morte batendo a porta. E disse no verso 11, não verei ao Senhor, o Senhor na terra dos viventes. Não verei o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. Já o tempo da minha vida se foi, e foi arrebatada de mim, como tenda de pastor. Cortei a minha vida como tecelão. Ele me cortará do tear. Desde amanhã até a noite me acabarás. Ele está dizendo assim, eu estou enxergando a morte. Está tudo preparado, eu vou morrer mesmo. Isaías ainda fala isso, mas ele ainda tinha uma última chance. Qual era essa última chance? A oração e a humilhação. Lembra que eu preguei esses dias que o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Aqui está o segredo, humilhar e orar. E ele humilhou e orou. E o Senhor ouviu do céu a oração de Ezequias. E enviou Isaías de volta lá e disse, olha rapaz, mudei todos os planos aqui. Mudei todos os planos que eu tinha a respeito de você. Tudo foi mudado a respeito de ti. Uma oração faz isso. Imagine um propósito de oração. Se uma campanha de oração... Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem já alcançou uma bênção através de uma campanha de oração? Todos nós, uma campanha. Agora imagine o que não alcançaremos com uma vida de oração. Aonde nós não iremos chegar com uma vida de oração. Ah, meu Deus do céu. Só que, irmãos, não é aquele negócio também forçado, sabe? De você dobrar o joelho e ficar enchendo linguiça. Isso não dá. Aquele negócio metódico. Não é assim. Uma vida de oração é uma vida de comunhão com Deus. É uma vida de oração, é de comunhão, é você ter um momento devocional, sim, eu acho que é necessário. Ter um momento do joelho, ter um momento em que você vai dobrar o joelho, vai doer um pouquinho o joelho. Sim, claro, faz parte da nossa humilhação diante de Deus. Eu não consigo chegar diante do Senhor assim de qualquer forma. Mas não quer dizer que o Senhor só ouve essa oração de joelho. Ele ouve aquela conversa, aquele diálogo. Aquele momento que você, lá na cozinha, temperando o frango, está lá, mas de repente a lágrima quente brota dos olhos. Aleluia! E você começa a falar com Ele, e Ele ouve as tuas orações. Aleluia! Aquele momento no trânsito que você começa a dirigir e de repente você começa a falar com Deus. Minha esposa não está aqui não, né? Então vou falar. Teve um dia que eu estava tão angustiado, ela foi ensaiar com o coral. Eu estava tão angustiado, eu estava em São Bernardo do Campo, mas tão angustiado. Meu Deus, mas aquele dia estava no limite da angústia. E ela percebeu. Sabe o que ela fez? Ela foi lá, pegou o pendrive do carro, colocou 4 louvores selecionados. Eu não sabia de nada, não falou nada comigo. Quando eu liguei o carro, eu estava ali próximo a Marechal, bem onde tinha uma empresa de material esportivo, não esqueça daquele local, bem pertinho da igreja já, que eu coloquei o pendrive, estava aquele hino passando assim, o chamado é muito maior do que a minha capacidade. Tem dia que eu vou dizer, hoje eu não vou. E aí, mas o Senhor vai falando aí. Eu comecei a ouvir aquele hino, eu não sei cantar, vocês sabem, mas eu comecei a ouvir aquele hino e derramei lágrimas. Comecei a chorar e Deus me visitou ali. E eu comecei a falar mistério com Deus naquele carro sozinho. E quando passou para o segundo hino, foi outra injeção de ânimo. Aí eu falei, filha, mas que hino bonito é esse que está nesse carro? Ela diz assim, que bom, que bom.
Como se dissesse assim, eu coloquei para isso mesmo. Para Deus falar ao teu coração. Eu não sei como você entrou aqui, mas o Deus que está entre nós pode mudar a sua história hoje. Aleluia. Às vezes nós enfrentamos tantas angústias, enxergamos o fim diante de nós. Aleluia. Quem já enxergou assim, irmãos? O fim, a angústia, a luta, parece que vai desabar, não vai dar, não tem jeito. Mas de repente você ouve a voz mansa e suave do Senhor. Eu mudei os planos acerca de ti. Eu tenho um novo plano para você. Tenho um novo projeto para a tua vida. Aleluia, aumentarei os teus dias 15 anos e te livrarei das mãos do inimigo. Tudo isso por quê? Porque Ezequias se humilhou. Queridos e amados, a humilhação, ela faz com que nós alcançamos muita coisa boa. Quer ver? Vai lá para o livro de Reis, vamos lá, primeiro livro dos Reis, só para refrescar a memória. Capítulo 20. Capítulo 21. Verso de número 19. Olha o recado que Acabe recebeu. Segundo livro dos Reis, 21, 19. Olha o duro recado que Acabe recebeu. E falar-lhe-ás dizendo, assim diz o Senhor, porventura não mataste? Não tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais dizendo, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, te lamberão também o teu próprio sangue. Olha o recado que o homem recebeu. Um recado duro, foi ou não foi? Um recado duro, um recado de morte. Mas se você continuar lendo, a Bíblia vai dizer para nós, no capítulo 21 ainda, no verso 27, sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu a sua carne de saco e jejuou, e jazia em saco e andava mansamente. O que Acabe fez, irmãos? Tirou a roupa real. Qual é o orgulho de um monarca? Qual o orgulho de um rei? Não é a coroa na cabeça? Não são as vestes bonitas, resplandecentes? Vestes reais? Não é isso que é o orgulho de um monarca, de uma autoridade? Mas ele agora vestiu-se de saco. Tirou a coroa da cabeça. Começou a jejuar. Oh, glória a Deus. Eu sei que jejuar é coisa assim que é para doido. É coisa de crente, coisa de doido. Porque passar fome é uma coisa difícil. Ficar sem comer não é fácil. Mas quando você entende o que é a oração e o jejum ele está atrelado à humilhação. O jejum está amarrado no pacote da humilhação. Por isso a pessoa não pode se vangloriar pelo jejum. O jejum é você dizendo assim, Senhor, aleluia. É você dizer, Senhor, eu gosto tanto do pãozinho na chapa. Gosto tanto do ovo mexido pela manhã. É muito bom, Senhor, mas alimentar a minha alma é mais saboroso. Alimentar a minha alma é mais gostoso. Não, é uma coisa tremenda. O jejum, a oração. Essa madrugada eu estava orando 3 horas da manhã, mas pelo amor de Deus, a boca secou de uma forma tão grande que nunca 200 ml de água foi tão desejado como 3 horas da manhã. Falei, mas eu estou na tua presença, Senhor. Eu não vou tomar essa água, eu estou diante do Senhor. Aleluia. E aí a sua carne, ela se humilha diante do jejum. Porque é assim, irmãos, é comprovado, isso é ciência. Açúcar, ela ativa algumas coisas no nosso corpo. Eu não sei falar do que é essas substâncias, essas reações do organismo, mas açúcar, ela faz com que você fica feliz. Você quer ver uma mulher feliz? Põe um chocolate em cima da mesa e escreve uma frase bonita. Se ela é casada, se você é o marido, põe uma frase romântica lá e põe aquele chocolate em cima da mesa. Quando ela comer aquele chocolate, ela vai sorrir.
Não tem uma mulher que recebe um chocolate que não fica feliz. É assim ou não é? Né? Homem também, viu, irmão? Homem também. Quem gosta de um chocolatinho aí? Quem gosta? Pode até não poder, mas gostar a gente gosta. Não é assim? O açúcar faz isso. O doce faz isso. O churrasco faz isso. A pizza faz isso. E você com o estômago cheio de desejos saciados, você é prepotente, você é arrogante. Agora quer ver a pessoa se humilhar? É no jejum. Quando você passa um dia de jejum, no final do dia, no final da noite, se você vai entregar o jejum depois do culto, você não tem nem forças para expressar direito. Alguém conversa, você, tudo bem. Eu conheço os irmãos aqui, quando tem uns aqui na quarta, na sexta, às vezes estende o jejum até depois do culto, você olha para os olhinhos deles assim, está tão apagadinho, tem uns que são magrinhos, aí você fala, Jesus, a vontade de você falar, vai comer, irmão, pelo amor de Deus. Estou falando magrinho para não falar o nome de quem é, né? Os irmãos lembram. Então, vai comer, rapaz, pelo amor de Deus, você não vai aguentar isso não. Mas é a alma, é o corpo se humilhando, é o corpo descendo e a glória de Deus se manifestando. Aleluia. Então, olha o que o Senhor vai dizer. Continuando lá em Reis, ele vai rasgar as vestes, Acabe vai rasgar as vestes, vai jejuar e vai andar vestido em saco mansamente. Ó, andar mansamente é isso. Ele era um homem arrogante. Ele era um homem arrogante. Ele era um homem assim... É o monarca, meu irmão. Mas agora ele está passando e cumprimentando as pessoas, ó, andando mansamente. Bom dia, seu Osmar, tudo bem? Saco. Boa noite, seu Marinho. O que aconteceu com o homem? O homem está legal, o homem está gente boa. O jejum quebra a arrogância. O jejum quebra a prepotência. E nos faz sentir pequenos. Aleluia. Então, verso 28. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tisbita, dizendo: ó Senhor, Acabe, o homem que adorava a Baal, o homem que não merecia nada de Deus. Mas olha o que Deus vai dizer no verso 29. Não vistes que Acabe se humilhou perante mim? Aleluia. Não vistes que Acabe se humilhou perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Então a humilhação, voltando para o capítulo em que lemos, 38 de Isaías, a humilhação até beneficia, até o ruim Acabe é beneficiado pela humilhação. Você viu como é que as coisas são terríveis? E principalmente para nós, irmãos, que exercemos o ministério, ou alguém que está aqui entre nós que exerce uma função de liderança na empresa onde você trabalha, como um encarregado, como um gerente, como um patrão, né? Tem aqui muitos patrões. Temos que ter cuidado com isso. Porque você, dentro do seu ofício, seja espiritual ou na sua vida secular, na sua empresa, você pode muitas vezes exceder no seu temperamento, na forma de tratar. Sabe de uma coisa, eu vou dizer para você aqui, ó, você pode se exceder na forma de tratar as pessoas, os seus liderados, os seus subordinados. Só que tem uma coisa, Deus, ele respeita aquela posição que você exerce. Só que ele vai tratar com você. Ele vai tratar com você. Eu estou falando aqui porque a Bíblia vai nos mostrar isso. Acabe foi duro com poucos dias depois, Acabe foi duro com um dos profetas do Senhor, com muitos dos profetas do Senhor, e o Senhor tratou com ele. Todos aqueles que endureceram o coração, Deus tratou com esses homens. E é isso que eu quero dizer. No capítulo 38, esse homem se humilha quando está doente. O Ezequias se humilha quando está doente. Chora quando está doente. Só que essa carne aqui, irmão, quando tudo vai bem, ela mostra quem realmente ela é. Quem sabia disso? Tem pessoas que quando você vê ele humilhado, você quer estender a mão, você quer ajudar, porque parece que a pessoa de fato mudou, assim, sabe?
Mas é só as coisas começar a melhorar, a velha natureza aflora novamente. Tem gente que você olha ele caminhando assim como Acabe, caminhando mansamente, você fala, não, agora Acabe é crente de verdade, Acabe agora converteu, mas nada. Foi só Deus abençoar Acabe, ele manda prender Micaías. E manda alimentar Micaías com pão de amargura. Porque a natureza do homem se revela. Esse Ezequias recebeu o benefício da cura. Foi algo notório, irmão. Porque Ezequias era um monarca que a sua fama correu. Porque ele livrou Judá de ser invadida por Senaqueribe, que foi um grande rei inimigo. E ele foi um homem que Deus usou. Então a fama de Ezequias, doente, percorreu a terra. Da mesma forma que a fama de Ezequias, doente, percorreu a terra, a cura e o testemunho de Ezequias também percorreu. Olha para cá. Da mesma forma que falaram mal de ti, da mesma forma que te criticaram, vão ter que falar da tua vitória e do teu testemunho quando ele chegar. Só não esqueça de glorificar o Senhor quando ele te abençoar. Capítulo 39 de Isaías ainda. O Ezequias é curado, ficou humilde, foi curado. Diz assim, ó. Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido, ou seja, já tinha melhorado. Eu acho que aqui está um pouquinho truncado para vocês entenderem. Vamos lá para 2 Crônicas, eu acho que vai ficar melhor. 2 Crônicas 32. Eu acho que aqui fica mais fácil para nós entender esse texto. É o mesmo assunto, só muda de capítulo e versículo. Olha só, verso 24. Capítulo 32 de 2 Crônicas, verso 24. Naqueles dias Ezequias adoeceu mortalmente e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Ó, curou o homem. Mas, verso 25, mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Quando ele estava precisando, humildemente ele orou, virou o rosto para a parede. Mas depois que ele está curado, a fama correu. E aí, um dos maiores, um império em ascensão, o império babilônico já estava derrotando o império assírio, ocupando o seu poder, que foi um dos poderosos impérios da época. Quando o império babilônico desponta e ele recebe presente da Babilônia, ele se exalta agora. Cadê a humilhação do homem agora? Cadê o homem dizer assim, ó, vem aqui, pode vir aqui, príncipes da Babilônia. Eu não estou aqui por mérito meu. Eu estava condenado à sepultura, mas o Senhor dos exércitos me curou. Aleluia. Quantas coisas que Deus já fez por nós e nós não tributamos isso a Deus. Quantas coisas o Senhor já fez por nós e nós abraçamos como capacidade própria. Condição própria, esforço nosso. Não, você está aqui porque Deus te sustentou. Quem sente que você está vivo, superou dificuldades, passou por problemas, porque a mão do Senhor esteve estendida ao teu lado. Então exalta o Senhor, glorifica Ele com o seu testemunho. Testemunha que Ele fez. Não deixe o coração se exaltar. Porque se o coração exaltar, pode ter certeza, a ruína está chegando. Quando você vê uma pessoa exaltada, a ruína está chegando. Eu me lembro olha para cá, lembra do filho neto de Nabucodonosor? Como é que chamava o cidadão? Belsazar, que pegou os vasos lá. Quando ele foi chamar, olha para cá, ele vai chamar Daniel. Alguém diz assim, ó, no seu reino tem um rapaz, tem um senhor, que já era um senhor, tem um rapaz aí, tem um príncipe, que nos dias de seu pai, que se exaltou, Nabucodonosor se exaltou, esse homem foi uma bênção aqui.
E ele pode te ajudar a interpretar essa visão. E quando Daniel é chamado, ele pergunta, eu fico admirado disso, viu? Vamos lá para o livro de Daniel, só para refrescar a memória, eu já encerro com vocês. Livro de Daniel. E ele vai chamar Daniel. Não é isso? Ó, capítulo 5, verso 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Irmão, ele foi um cativo. Mas nesse momento da história, ele não era mais um cativo. Ele era um príncipe honrado na Babilônia. Não, ninguém entendeu. Era um homem que Deus honrou na Babilônia de forma tremenda. Mas tem pessoas que faz questão de lembrar do teu passado, de lembrar da tua história passada, de quem foi você, de onde você fracassou, aonde você caiu, aonde você sofreu. Eles não vão lembrar, não vão honrar o seu chamado, aquilo que Deus fez na sua vida. Vão dizer: és tu aquele cativo? Aleluia. Tenho ouvido dizer que, a teu respeito, que o Espírito dos deuses está em ti, e em ti se acham a luz e o entendimento excelente e sabedoria. Ah, meu Deus. Quer ver aqui? Para me encerrar. Verso 17. Então respondeu Daniel e disse, na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, dá os teus prêmios a outros, contudo lerei ao rei o escrito e far-lhe-ei saber a interpretação. Para muitas pessoas você vai continuar sendo aquele caído que fracassou, que nunca, para eles você nunca vai levantar. Mas fica tranquilo, ele se exaltou sobre Daniel. Daniel está dizendo para ele assim, ó: fique em paz, pesado foste na balança e foste achado em falta. Ó, escuta essa aqui: pesado foste achado em falta. Hoje você não escapa. Naquele mesmo dia, a vida daquele homem foi tirada, o reino foi rasgado. Tem pessoas que nem na hora que ele está precisando, ele se humilha. Mas o Daniel, que ele chamou de cativo, quer ver? O que aconteceu com Daniel? Que para ele era um cativo, que para ele era um sem valor, era um desprezível no seu reino, porque no reino de Belsazar, Daniel viveu a sua pior fase. Mas no capítulo 6 diz assim: e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Oh, glória a Deus! Aleluia! Se você ficar olhando para a conversa de Belsazar, ele vai te humilhar o tempo todo, vai pisar no teu calo, vai lembrar das tuas fraquezas do teu passado. Mas se você olhar para Cristo, ele coloca um Dário no teu caminho, que vai acreditar na tua chamada, que vai acreditar na obra que Deus fez na tua vida e na vida da tua família. Cuidado com a exaltação. Lamentavelmente, Ezequias se exaltou. E a exaltação trouxe um prejuízo muito grande para Ezequias e para o seu reino. Eu poderia passar aqui a noite dizendo sobre o próprio Nabucodonosor, quando olhou para as belezas daquele reino chamado Babilônia, e o Senhor mandou ele comer churrasco, capim. O que você quer hoje aqui? Comer capim ou viver perante o Senhor? Você quer ser feliz? Ande mais humilde. Abaixa um pouquinho o nariz. Seja mais humilde. Eu vou dizer para você, aí você vai dizer: pastor, mas você não me conhece. Você não sabe quantas empresas eu tenho. Você não sabe quantos milhões eu tenho. É porque eu não quero saber mesmo. Porque daqui a 100 anos, nenhum desses milhões será teu. Te garanto. Ó, eu estou sendo benevolente, dizendo daqui a 100 anos. A maioria aqui, daqui a 50 anos, você pode ter bilhões na sua conta, que não será seu. Daqui a 100 anos, aquela casa que você mora, que você tanto ama, não será sua. Aquele carro que você tanto estima, será um bolo de ferrugem. Eu lamento que em nosso meio existem pessoas
tão materialistas e presos na aparência desse mundo. É uma das mensagens para amanhã. A aparência do mundo passa, tudo passa, mas quem espera no Senhor, aleluia, como diz o nosso pastor Ademar, pisará em ouro lá no céu. Aleluia! O Senhor tem ruas de ouro para nós pisarmos. Então se humilha perante Deus e vamos ser um pouquinho mais humanos, mais acessível. Ah, meu Deus do céu. Hoje uma irmãzinha me mandou uma mensagem, lá do interior de Goiás, mas 80 e poucos anos, tão simplesinha, tão simplesinha. Foi o dia hoje de ouvi-las, foram muitas. E ela me mandou uma mensagem, diz assim: eu oro com o Senhor toda madrugada, quando o Senhor manda o áudio, eu estou lá orando com o Senhor. E o Senhor me deu uma grande bênção, e eu quero contar. Aí o filho dela foi recontar a bênção, porque ela tinha dificuldade na expressão. E ele disse assim: pastor, nós acompanhamos o Senhor todos os dias, e a minha mãezinha tem orado pelo Senhor. Irmão, vamos ouvir as pessoas, vamos ser mais humanos. Tinha uma senhorinha que chegava em São Bernardo com 3 netinhos, cabelinho por cortar, mais durinho do que o meu, cabelinho por cortar, arrastando 3 netinhos, irmã Aparecida. Aí eu disse: cadê o pai das crianças? Ela está preso. Cadê a mãe? Está morando na rua. E eu já estou doente, pastor. Me ajude em oração, pastor. Não é que falta dinheiro para eles comer, mas eu não tenho mais saúde para cuidar de 3 crianças. E quando eu estava no carro, às vezes, dirigindo, viajando, ela me ligava, eu falava com a minha esposa: deixa eu parar o carro, deixa eu atender. A única coisa que eu posso fazer é ouvi-la. E quando eu botava o ouvido para escutar a irmã Aparecida falando, ela desabava em lágrimas. E quando terminava de falar, ela parece que se sentia melhor. Ah, pastor, obrigado por me ouvir. Eu dizia: Senhor, ajuda a irmã Aparecida. Ajuda a irmã Aparecida. Dá um descanso para ela. Só que eu não esperava o que Deus ia fazer. Sabe o que Deus fez? Levou a irmã Aparecida. E ela descansou do sofrimento. Ouve as pessoas. Vamos ser mais humildes, porque nós precisamos todos da misericórdia do Senhor. Fique em pé em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu preciso da Tua presença aqui hoje. Eu preciso me humilhar mais na Tua presença. Essa natureza é arrogante. Essa natureza é exaltada por natureza humana mesmo. Por parte do velho Adão. Ela é arrogante. Mas o Senhor nos ensinou a ser manso e humilde de coração. Me ensina, Pai, a descer a Tua presença. Ensina a igreja a andar mais humildemente. Porque nós vamos alcançar do Senhor a nossa vitória quando nós nos humilharmos na Tua presença.